Fala pessoal, hoje é o dia do nosso programa Na Laje com Lincoln Reis, no alto, no pico da colina, na nossa querida Vila Progresso. Produção, roda a vinheta, hein? Bom pessoal, e hoje a nossa convidada é a professora de teatro Cida Teixeira, que vem fazendo um trabalho maravilhoso com jovens aqui das comunidades dos morros. Cida, muito obrigado por aceitar o nosso convite e estar aqui participando do nosso programa Na Laje. Eu que agradeço a oportunidade, esse programa que é super bem visto, super comentado. Prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. O prazer é todo nosso. Então já vamos começar as perguntas, né? Como está sendo, Cida, o impacto da pandemia para você que trabalha com teatro, né? Que precisa do público, precisa da plateia, que a plateia virou hoje virtual, né? Ela é espectadora agora, telespectador, né? A pandemia, ela mexeu muito com todo mundo, né? Na verdade, ela teve um grande... foi um grande assalto, digamos assim, porque ninguém esperava. Então, de repente, você tem que renovar tudo, você tem que mudar tudo, você tem que criar uma nova estratégia para continuar atraindo, principalmente o aluno, na aula, né? Porque é muito difícil as aulas virtuais e a gente teve que se readaptar, né? Em todos os sentidos. Então, a arte, ela tem o poder de entreter, de trabalhar as emoções, e a gente viu que a pandemia mexeu puramente com as nossas emoções. Então está sendo agora um pouco menos, mas está sendo ainda um período muito difícil para todos nós. Mexeu com todo mundo e com todos, né? Com todos. Ninguém ficou imune, né? Ninguém. Direto ou indiretamente, todo mundo tem alguma emoção, ou medo, dor, sofrimento, tristeza, e tudo isso impactou nas emoções das pessoas. E o teatro, ele vem para injetar isso, para trabalhar isso, para resgatar um pouco... Aquele refúgio, né? Para dar aquele Exatamente. refúgio da tristeza, né? Que ficou, né? Com essa pandemia. Sim, isso trabalha as nossas emoções. Bacana. Bom, Cida, fala do projeto Vultos Revisitados. Pois é. Como é que é esse projeto, né? O projeto, ele começou conversando com um amigo meu sobre as personalidades que contribuíram com o desenvolvimento da cidade de Santos, que não existem mais, por isso vultos, né? E revisitados porque eles retornam à cidade de Santos, né? Onde participaram ativamente do desenvolvimento da cidade e querem saber como é que está. Então, o projeto, ele virou um filme. Virou um filme? Isso, inicialmente ele seria gravado em locais, em pontos turísticos da cidade, né? Pinacoteca, Orquidário, nos canais de Santos. E com a pandemia a gente teve que se reestruturar. Então nós fizemos as gravações em estúdio, né? Ou na casa dos alunos, alunos de teatro, né? Aqui dos morros, participam, tem uma participação especial nesse filme. E gravamos separadamente todos e inserimos depois na cena. Então foi um trabalho de teatro que virou filme, né? Caramba, que bacana! E aí a gente está para estrear agora nesse final de semana. Cida, você é do teatro e também participou de filme. Fala um pouco disso, essa tua participação. Tanto no teatro, que você é professora de teatro, e a participação também no filme. Isso. Eu comecei no teatro, já tem 20 anos, a minha formação inicial é pedagogia. Então, eu sou professora e depois, para ajudar os alunos, eu fui fazer teatro, né? E no decorrer da interpretação, eu fiz cinema também, né? Um dos filmes mais conhecidos que eu participei foi Sócrates, né? Que até hoje circula aí, ganhou festivais, né? Então foi um filme muito gostoso de fazer, porque foi aqui na região. A linguagem do cinema, ela é muito diferente da linguagem teatral e ela te traz um novo aprendizado. E foi que nós fizemos com o projeto Vultos Revisitados, que virou filme, né? Então traduzimos, né, do teatro, colocamos na linguagem do cinema. E para mim foi um desafio, né? Porque estou há 20 anos fazendo teatro. E aí você faz um filme ou outro pontual e de repente esse ano não dá mais para ser presencial, não tem mais o público, então virou um cinema. Mas a interpretação, ela continua sendo
o grande foco, né, pra gente. Entendi. Bacana, bacana. Qual a diferença, ô Cida, de atuar pro teatro e pra câmera, né? Qual a diferença? Teatro e filme, né? Tem a diferença. Sim. Novelas e teatro, Sim. filmes e teatro, né? A diferença é grande. É grande? Porque no teatro você tá ali com a plateia, você sente a energia dela na hora, você tem uma troca direta. Já no cinema, né, na interpretação de frente para as câmeras, eu observei que os atores com os quais eu trabalhei, até mesmo os alunos, têm um impacto assim, nossa, e agora? Né? Como é que eu faço? Eu falo, faz igual, faz de conta que tem plateia, né? E é muito difícil para o ator, porque a gente que está acostumado no teatro, a gente está ali no tete-a-tete, sentir o público. E já com a câmera a gente só vai sentir isso depois. A gente não tem essa emoção na hora, a gente só vai descobrir isso depois. É claro que a gente trabalha a personagem para que ela possa transmitir o máximo possível, mas ela não tem um retorno ali na hora. A gente não sabe como é que vai ser esse retorno. E o teatro você tem automático. Né? Se você faz uma piada, a plateia já ri. Se você está num drama, você sente a emoção da plateia. Interagir naquele momento, né? Exatamente. Fica interagindo. Risada, gargalhada, brincadeiras. É a energia que a gente fala, você sente na hora. A troca, ela é instantânea. Essa é a grande diferença para nós atores. Ô Cida, uma curiosidade. Todo ator saiu do teatro? Nem todos, né? Tem muitos que fazem primeiro cinema, fazem TV e depois fazem teatro. Mas ou vice-versa, né? O teatro, ele é a base, né? Ele é a base da interpretação, porque ali é ao vivo, né? Quando você está gravando no cinema... E a escola não deixa de ser um teatro, né? Porque a escola, os alunos, eu quero ser ator. Os alunos, eles estão se apresentando para os outros alunos, né? Sim. Não deixa de ser um mini teatro. Então, mas quando você se apresenta para os seus colegas é mais fácil, né? Quando você se apresenta para um público que você não sabe quem a perna dá uma tremidinha mais, né? Dá aquele frio na barriga, né? Dá o frio na barriga. Então, o teatro, ele é a base para a interpretação, né? Porque você está ali ao vivo. Então, muitas vezes, muitos que fazem cinema e TV que querem realmente seguir carreira, acabam entrando no teatro para aprender as técnicas teatrais, porque o cinema é diferente. O cinema ali errou, cortou, vai, volta. No teatro, não. No teatro errou, continua. Eu fiz um filme, já falei pro Raí. Eu falei pro Raí e pro Caio que eu já fiz um filme. Que legal. Foi o Vips, né? Eu era na praia, eu era aquele coqueiro. Engraçado. Tô achando que é de verdade. É brincadeira, Cida, desculpa. É brincadeira. Cida, como foi a experiência de trabalhar o início, né? Porque nós iniciamos aquele projeto do Teatro nos Morros, né? Isso. Como é que foi aquele teu momento da gente? Porque foi um amigo nosso em comum que trouxe você pra gente se conhecer, né? Isso. E eu sempre prezo para que as comunidades carentes, as comunidades que não têm acesso à cultura, não têm acesso ao esporte, não têm acesso, né? Tem que ter esse acesso do teatro. E dificilmente as pessoas saem daqui do morro para ir às escolas lá de baixo. Como é que foi esse início? Eu fui chamada... Na nossa parceria. A nossa parceria. Foi bem bacana porque eu fazia um trabalho voluntário. Hoje é a Vila Criativa Sênior, mas na época era o Espaço do Idoso. Eu fazia um trabalho lá com um grupo de senhoras, que é maravilhoso trabalhar com essa faixa etária. E eu fazia um trabalho lá e um colega meu viu meu trabalho lá e falou assim, olha, eu acho que você vai gostar muito de trabalhar nas comunidades. O que você acha? Eu falei, eu já comecei trabalhando com comunidade, né? Na verdade, eu entrei para fazer teatro para ajudar uma comunidade que eu trabalhava. Eu falei, ótimo, vamos lá, né? E a gente começou o projeto e, para minha surpresa, eu comecei a ter muitos adolescentes, né? E sempre quem procura mais é criança, né? Os pais sempre querem colocar a criança no teatro. E o adolescente, espontaneamente, é mais difícil porque ele é mais tímido, ele só trabalha mais em grupo. E eu tive essa surpresa, né? Então, assim, foi muito bacana começar e desenvolver, porque em 6 meses de projeto, em 2019, nós já fizemos 2 apresentações. Uma na Vila Criativa da Vila Progresso e a outra no Centro Cultural Esportivo
do Morro São Bento. Então nós fizemos 2 apresentações e aí continuamos em 2020, né? Reiniciamos o ano até que veio a pandemia e nós paramos, né? Infelizmente fomos obrigados a parar. Mas a turma continuou e isso que é bacana. Então assim, a gente tem um curso de um período, normalmente as pessoas fazem aquele período e vai embora. E os alunos continuam. Eles dizem, professor, posso continuar? Eu falei, pode, porque quanto mais você vai fazendo, mais você vai desenvolvendo, mais você vai crescendo. É um processo natural, né? Eu não paro o aprendizado no teatro, sempre vou estar aprendendo alguma coisa nova, sempre vou estar aprendendo um pouco mais. Um conselho para os jovens que querem viver da arte. Dá para viver da arte? É difícil. E complicado, né? Muito difícil. Só não pode desistir, né? Não, eu acho que não. É claro, assim, eu falo pro jovem, tem que estudar, né? Não parece... todo mundo fala isso, mas é verdade, né? Se você não estudar, você não vai se destacar, né? Porque é diferente quem busca, eu quero ter fama, eu quero ter sucesso, eu quero ser famoso, eu quero ser rico, então... Desculpa, você está na profissão errada, porque a arte, ela vai trabalhar a emoção, você vai tocar no outro através das suas emoções. Então, se você pensa em ficar rico, é uma questão de sorte. É uma consequência de um trabalho, né? Então, também. Tem um trabalho, tem estudo, tem trabalho, tem muito estudo, tem muito trabalho, então é a consequência. Agora, é isso que você colocou aqui. A pessoa já quer ser rico antes de ser pobre, né? Então... ela não quer ter trabalho. Né? E eu falo que para você ser artista, você tem muito trabalho. É que nem os jovens, né, dos Instagram, né? Pô, Tio Lincoln tem 17 mil seguidores, como é que eu faço pra... Eles já querem ter os 17 mil. É porque é tudo rápido, né? Eles imediato. Querem ter, mas não é assim, devagarzinho. O tio foi conquistando, devagarzinho, fez uma brincadeira ou outra, agradou um público, outro público gostou do nosso trabalho como político, e a gente foi conquistando passo a passo. E é muito do trabalho do que é realizado, né? Eu acho que as ferramentas digitais, ela é uma porta, mas ela não é todo o teu trabalho. Ali é só um caminho, ali mostra um pouquinho. Há quanto tempo você vem trabalhando na política, né? Não é 1, 2 anos. Desde 2000, eu entrei para política assim, 21. De cabeça, eu entrei quando eu tinha... foi 2008, então. A minha primeira eleição, 2008, mas isso a gente já veio trabalhando em 2006 para poder falar então, para as pessoas que a gente... Há muito tempo, eu tô há 20 anos só no teatro, né? E, eu sou famosa? Não, mas eu me sinto realizada com o meu trabalho, né? Dá pra viver da arte? Dá, mas você trabalha muito, não pensa que você vai... os dias que você não tá ali... Até mesmo ano passado, até partiu meu coração, a sua ida lá no gabinete, né? Porque... ficou sem salário um momento, né? Sim, ficou sem salário. Falou, poxa, Lincoln, e aí, como é que vai? Como é que eu vou ficar? Porque a gente tem que pensar também nas pessoas desse segmento, teatro, eventos, né? As pessoas pararam completamente, pararam e não tiveram um subsídio, não tiveram um salário, né? Então, foi muito difícil. E a vida continua, tudo continua ali, né? Pra gente... as nossas despesas, tá em aula online, mas você tá gastando luz, você tá gastando Você desistiu? internet. Não, se eu desistir é pior. Pior, né? Então, assim, para viver da arte é possível? Mas tem trabalho, né? Você não pense que, eu vou viver da arte e vou trabalhar uma vez ou outra, não. Por exemplo, o filme Vultos Revisitados é um trabalho que eu tô desde janeiro, pesquisando as personagens, estudando, vendo quem vai fazer ou não. Qual foi a história de cada... que vai ser contado, né? Exatamente, isso a gente poderia estar estudando, aprofundando cada vez mais, né? Então não é um trabalho de eu fiz ontem, hoje eu apresento, não. Falando então dos vultos, né? Como foi o processo da produção dos vultos revisitados? Isso. Revisitados Revisitados. Revisita, né? Revisita, né? Depois que a gente fica analisando, fala assim, não, os vultos é o quê? A pessoa que morreu, que fez algo por aquele lugar, está voltando para saber, poxa, como é que tá aí, o Saturnino de Brito, né? Isso. Como é que tá os canais, né? Exatamente. Que eu fui um dos construtores, né? A ideia, né? Deixa eu lá ver como é que tá aquilo lá, se já bagunçaram tudo ou não. Pois a produção foi o que eu até entrei um pouco no assunto. Entrou antes, a produção, eu já comecei a fazer essa pesquisa em janeiro, né? Porque a ideia era a gente gravar em pontos
públicos da cidade para Estratégicos, né? mostrar à população que hoje, se eu tenho um saneamento básico, não foi feito hoje. É aquilo que a gente falou, eu quero ser famoso, né? O Saturnino é famoso hoje, mas lá atrás ele não era. Sofreu, né? Também. Então sofreu, não acreditaram naquele projeto, não, isso não dá certo, teve boicote, teve N coisas, né? Então, assim, o processo ele foi bem gradativo. Então, comecei o estudo das personagens em janeiro, comecei a captar quem vai fazer o quê, porque tem isso, tem um perfil da personagem, eu não posso pegar e colocar qualquer pessoa, né? Eu não posso colocar, por exemplo, Quintino de Lacerda, eu não posso colocar um japonês para fazer, porque o perfil não é aquele. Não é o mesmo, então, né? eu tenho que buscar o perfil da personagem, quem é um ator que se encaixa ali, e como são atores que eu já trabalhei, que eu conheço, falar, vai conseguir atingir isso, vai conseguir fazer aquilo, vai conseguir ser mais firme aqui. Então, assim, é um processo que parece que não acaba, parece que não acaba, você vai fazendo, fala, nossa, vai surgindo, e na hora de gravar, que a gente fez todos os ensaios online, isso foi uma grande novidade, né, porque todos os ensaios que a gente tem, que a gente fazia, era tudo presencial, né, e aí a gente teve que se adaptar, então vamos fazer os processos de ensaios online, então foi muito diferente para todo mundo, né, mas foi proveitoso, né? Eu de início eu falei assim, nossa, vai ser difícil, meu Deus, como é que a gente vai fazer? E fluiu e foi muito legal. Claro que se você tem um tempo maior presencial, é diferente. Diferente, né? Mas mesmo assim fiquei não parou, feliz né? com o resultado. Mesmo assim, o projeto... Sim, continua. Continuou, né? E o que te chamou a atenção, Cida, da biografia dos Vultos? O que te chamou a atenção ali? O que mais me chamou a atenção é porque eu vi que muitas pessoas não conhecem a nossa cidade, não conhecem a história, não conhecem o que foi feito, o que foi oferecido. E essas personalidades, elas ofereceram cada uma alguma coisa, né? Então eu tenho a militante, que é a Patrícia Galvão, que é a Pagu, né? Tem até um complexo cultural no nome dela, que é o Centro Cultural Patrícia Galvão, e as pessoas não sabem por quê. Por que tem esse nome, né? Tem porque teve uma importância, né? Dentro da nossa região, também foi atriz, também foi jornalista. Até mesmo a gente colocando esses nomes até nos equipamentos públicos, a gente vê que a maioria das escolas são de ex-professores, ex-diretores, que fez um trabalho brilhante naquela pasta, né? Isso, e a gente tem uma personagem também que é nome de uma escola, que é a Maria Patrícia Fogaça, e as pessoas não conhecem, então isso me chamou a atenção, né? Mostrar para a população que tudo que hoje nós temos, alguém já fez. Então a gente tem no roteiro, que foi um amigo meu que fez, o Jair Moreira, ele colocou muito isso, né? Quem resgatará aquela personagem, quem resgatará Saturnino, quem resgatará Maria Patrícia Fogaça, quem resgatará Saturnino, porque esse resgate é meu, santista, né? Como é que eu posso contribuir para que isso continue? Então cada personagem tem um perfil. Eu tenho o Benedito Calixto, que ele traz a arte, e aí ele fala que a função da arte é transformar, né? A partir da transformação, cada um vai ser tocado de uma forma e cada um vai seguir o seu caminho. Então, assim, o que mais me chamou a atenção foi mostrar para a população que não conhece essas personalidades que ajudaram aqui Santos, deixaram um legado, e hoje nós usufruímos disso e nos dá um tipo, olha, você também pode. Você hoje como político, eu hoje como professora, aquele aluno como esportista, aquele aluno como estudante mesmo. Então, dentro da nossa comunidade, a gente pode ir melhorando o nosso ambiente, né? E eu acho que os Vultos traz essa reflexão. Poxa, legal. Eu vou até falar com o nosso amigo Cláudio, lá diretor da ISTV, né? Mandar um recadinho para ele. Que tava semana passada aqui. No ar, tava semana passada aqui, deu uma aula de juros, né? Juros e mora. Ele é espetacular. Vou mandar um recadinho para o Cláudio. Cláudio, tem esse filme aqui pra gente poder estar... um filme curtinho, passando 30 minutos. Lá na TV, lá na ISTV, para poder as pessoas terem o conhecimento, esse acesso da história do
do Santista, né? Já tá o recado aí, Claudião. Tá o recado aí. Quais os planos, Cida, pós-pandemia? Já tá com tudo anotadinho? Tudo anotadinho não. As coisas vão acontecendo naturalmente, né? Porque o que a pandemia nos ensinou foi exatamente isso. Claro, a gente faz um planejamento, né? Mas de repente a gente tem que mudar aquele planejamento. E foi isso que a pandemia me trouxe, pelo menos. Claro, eu tenho um plano de aula, né? Só que chegou, eu tive que mudar, tive que preparar aulas online, é outra forma, é outra linguagem. Então, assim, os planos, pelo menos, né, na cabeça, é continuar com as aulas, né? Retornar às aulas presenciais, que ainda não retornamos aqui, e continuar esse projeto para a gente poder crescer, né? E crescer em outras linguagens, além da teatral, no cinema. Eu acho que foi um caminho bacana, eu acho que foi novo e a gente pode explorar isso cada vez mais. Show de bola, show de bola. Você acha que o artista deve ou não se posicionar politicamente nesse cenário? A gente fala isso porque tá acontecendo aqui alguns artistas, alguns cantores, algumas pessoas, né, que têm uma influência muito grande, tanto nos jovens, né, e nas pessoas, se posicionarem nesse momento de pandemia. O que você acha? Eu acho que todos nós temos obrigação de nos posicionar. O que eu acho que tem ocorrido com muita frequência é o desrespeito, a intolerância, né? Então eu me posiciono, eu acho que isso não é certo, que isso não é correto, né? Eu vou seguir sempre a ciência, eu vou seguir orientações de pessoas capacitadas por aquilo, que estudaram. Eu não sou médica, então eu vou ouvir uma pessoa que se preparou para aquilo. O que a gente não pode viver é um Santos e Corinthians, né? Aquele embate, um Fla-Flu, né? Que a gente tem que eu acho até que o que é bom da esquerda, o que é bom da direita, o que é bom do centro e unir forças para a gente sair desse buraco. Sim, o que eu acho, a política ela faz isso. A gente faz política o tempo todo. O tempo todo. E a gente não percebe isso. Porque eu tenho que me posicionar, né? Eu acho que isso não é certo. Dentro do meu círculo ali eu vou comunicar. Se eu tiver que colocar em frente à TV, eu vou falar, eu vou me posicionar. Mas isso não faz de você meu inimigo. Você é de um partido, eu sou de outro, você tem uma ideia, eu tenho outra. Poxa, vamos juntar, vamos ver o que é o bem comum. Porque assim, você se posicionar a sua coragem, né? Você está colocando a sua cara para bater, você está trazendo os pontos que você acredita e os pontos que você defende. E o que eu acho que é uma questão, além de se posicionar, a gente tem que estudar, a gente tem que saber o que fala. Não adianta acreditar em fake news, né? Não adianta falar, eu acho que esse copo é assim e tem que ser. Não. Por quê? Né? Vai estudar, vai se informar, não fala aleatoriamente, não divulga coisas que você não tem conhecimento. Mas uma pessoa falou. Ok, você falou, peraí, deixa eu ver se ele falou é verdade. E vou pesquisar. Hoje a gente tem uma gama imensa que é a internet de pesquisar e pesquisar com profundidade. Né? Não pode ser uma pesquisa rasa. É o primeiro que apareceu lá. Não. Eu vou ver opiniões diferentes, eu vou pesquisar e vou ver quem está falando sobre aquilo. Né? Quem é essa pessoa? Assim como eu faço com uma personagem. Quem é essa pessoa? Por que ela fala isso? Por que ela pensa dessa forma? Né? Então, cada um tem o seu histórico, a sua vivência, mas isso não nos torna inimigos. Eu acho que a gente tem que se posicionar e aprender a respeitar o outro. Né? Cientificamente isso é certo, cientificamente isso é errado, eu faço as minhas escolhas e eu vou falar, eu escolho isso. Quem quiser, escolhe também. Mas vai lá atrás e pesquisa, não vai por mim. Tire as suas próprias conclusões. Eu acho que a gente tem que aprender a pensar por nós mesmos, não ir na onda de fulano falou, é verdade. Não, vai e pesquisa, se informa. Analisa se realmente tem fundamento, né? O que aquela pessoa está se posicionando, se era o dever dela mesmo se posicionar naquele momento, né? Até porque somos todos seres humanos, erramos. Lógico que erramos. Então, às vezes, a pessoa... Só uma pessoa que não erra. Só uma. Que nem é pessoa, divindade, né? Então, Deus, né? Jesus Cristo, Deus nunca erra. E até mesmo falando sobre Deus e Jesus Cristo, nós temos pensamentos hoje, né? Hoje nós temos um posicionamento, mas não quer dizer
que amanhã esse posicionamento a gente, por entender que estava errado, dá um passo para trás, e levantar outra... Isso é maturidade. É, maturidade. Mas tem o Fla-Flu que não deixa, o Santos e Corinthians que não deixa, aquela guerra, né? Parece que é briga de torcida. Sim, mas... eu vou me posicionar, mas eu não vou brigar por aquilo, porque às vezes a pessoa não tem nem discernimento do que ela está falando. Então, eu vou expor, né, o que eu acho, o que eu sinto, o que eu acredito. E tem gente que só quer fazer barulho, né? Só quer discutir. Então, quando for discutir, ela tem que ter fundamentos. Se ela não tem fundamentos para discussão, não vale a pena. Quando parte a discussão para o xingamento, a falta de respeito, que a gente vem observando muito isso, a falta de respeito, a falta intolerância, de... né? Intolerância. Em todos os sentidos. Se tu falar uma coisa, tu é do lado B. Se tu falar outra coisa, tu é do lado A. Então fica muito difícil de... Até mesmo hoje eu falando com a minha esposa ontem, eu falei para ela assim, se posicionar, se tornou que você ser corajoso, né? No momento desse, né? Porque tu sabe como é que vai ser as redes sociais. Os defensores do lado B, os defensores do lado A. Mas quando a gente tem convicção de algo, isso não nos abala. Lógico que não. Né? Nem pode. Se você tem certeza daquilo, é isso que eu falei, se você estudou, se você pesquisou, aquilo não vai te abalar. São críticas que vão vir, ok, e vai cair por terra porque não tem fundamento. Quando você discute com alguém que tem um fundamento, que sabe o porquê, e você vê muito isso com frequência, tô reivindicando isso, aquilo, tá. Você... Ok, tá reivindicando, mas qual o fundamento disso? Né? Então você acaba jogando para a pessoa para ela pensar. Né? Eu acho que a função do artista é isso, é refletir e lançar para o outro, pesquisar, pensar, refletir e não aceitar. Né? A gente não tem uma fé cega, é uma fé raciocinada. Pessoal, que pena esse daqui tá. Chegamos ao fim, falamos um pouco de cultura, falamos um pouco de arte, falamos um pouco de teatro e também finalizamos com política, né? Finalizamos com política. Cida, muito obrigado mais uma vez por estar participando, por estar contribuindo nas nossas comunidades, né? Trazendo o teatro para os morros. Eu acredito, eu defendo que é uma saída para os nossos jovens, né? Sim, Se a gente tirar um ator ou uma atriz, né? Pois é. Desse bolo todo. Se eu transformar o meu pequeno mundo, eu vou conseguir transformar o mundo inteiro, porque é de pouquinho em pouquinho que a gente vai crescendo. É isso. Né? Posso deixar um recadinho? Deve. Tá. Considerações finais. Considerações finais, é isso aí. A gente vai ter a estreia do filme pelo canal do YouTube, Cia Sintonia da Arte. A gente também está no Instagram como Cia Sintonia Arte. Divulgando esse filme, então vai ser a estreia dia 27 de junho, domingo, às 19 horas, através do canal do YouTube. Então, pedir pro pessoal seguir, o pessoal se inscrever, colocar a notificação lá e assistir, e deixar o seu recadinho lá, gostei, não gostei, porque vai ter. Deixa a sua crítica. Deixa aí, Pode ser a gente vai uma melhorando. Crítica construtiva, Foi nosso né? primeiro filme, né, então... É isso aí. Obrigado, Cida, valeu, foi muito bacana estar com você hoje aqui no nosso programa. Obrigada. Eu que agradeço. Vultos revisitados. Reprimida pela polícia e pelo partido. Que saudade dessa cidade que me incentivou a criar magníficas obras. Fui amada pelo povo. Tentaram apagar a história dos pretos e transformaram o Brasil. Revisite sua alma. Não deixe a história morrer. Posso contar a minha história?